Qual a relação entre carreira, conhecimento técnico e competências? As certificações são importantes para entender quais são essas capacidades, mas é importante ir além das capacidades quando a gente pensa no próprio desenvolvimento. E as organizações, quando elas pensam em como é que elas fazem os talentos crescerem dentro das organizações, elas estão mais preocupadas com as competências. E aí a gente está falando de agregação de valor, o quanto essa pessoa traz resultado, traz de uma forma colaborativa, traz interagindo por meio de outras pessoas, sempre também versus o que é esperado ao momento de carreira dela e ao estágio de carreira que a pessoa está dentro de uma organização. Então, é muito mais difícil você ver uma pessoa num estágio muito mais sênior numa organização buscando certificações profissionais, porque o nome do jogo, quando alguém está num estágio mais sênior, não é mais ver que ela tem um CFA, que ela tem um CFP, é muito mais o quanto ela está fazendo por meio de outras pessoas, o quanto que ela está estabelecendo uma visão, liderando as pessoas com um propósito. Só para dar alguns exemplos de competências que para algumas organizações são mais importantes, para algumas atividades são mais importantes, mas conforme você vai crescendo em nível de senioridade, as competências passam a ser mais importantes do que o conhecimento técnico. Então, essa é uma dimensão que precisa ser considerada ao longo da carreira. O que é esperado das pessoas em estágio de contribuição vai aumentando muito ao longo da carreira dela. Então, uma coisa que a gente sempre fala também para as pessoas em orientações de carreira, em orientações vocacionais, primeiro se conheça a si mesmo e aí trabalhe os seus pontos fortes, suas necessidades de desenvolvimento. Conforme você está no estágio mais anterior de carreira, inclusive, eu costumo dizer, considere bastante os seus pontos fortes. Aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você faz bem, direcione a sua carreira para isso, porque aí as coisas vão se retroalimentar. Porque algumas coisas a gente consegue desenvolver, algumas coisas a gente consegue mitigar, desenvolver até um determinado período, até uma determinada situação, mas tem características nossas que são mais internas, e se a gente também ficar lutando contra elas, pode ser que a gente esteja dando um ponto de fato. E quando você está direcionando a sua carreira para coisas que você gosta de fazer e faz bem, você tende a retroalimentar isso e se dá muito melhor. Então, é importante considerar essas duas visões. Primeiro, o que eu gosto de fazer, e aí direcionar para atividades que têm a ver com o meu perfil, com os meus motivadores de carreira, com os meus traços, com a minha personalidade, com as minhas competências, com os meus pontos fortes, com aquilo que me faz feliz e que eu faço bem. Beleza, isso é um olhar mais vertical assim, para diversas carreiras. Mas é importante também olhar aquilo que eu comentei do olhar horizontal. Conforme eu vou crescendo ao longo da carreira, é esperado de mim que eu vou desenvolvendo novas competências e outras habilidades que vão além do técnico. E tudo isso precisa ser considerado quando a gente pensa em certificação e carreira.